A princípio, eu quero ler com você Marcos, capítulo 5, versículo 36. O tema da nossa reflexão de hoje já foi postado, divulgamos aí com vídeo, é não tenha medo, tenha fé. Quem se considera medroso aqui, levanta a mão. Medroso, medrosa. Pode baixar. Quem tem medo de barata? Quem tem medo de rato? Tem amigo meu, eu tenho um amigo que é fuzileiro naval, tem medo de rato. Eu não vou falar o nome para não... Medo. Todos nós temos medos. A diferença é que alguns enfrentam o medo e outros se acovardam diante do medo. Aí que está a questão do corajoso e o medroso. O corajoso tem medo? Sim, mas ele encara o medo. Ele enfrenta o medo. Coragem. Mas a realidade é que todos nós temos, enfrentamos medos. O medo bate à nossa porta, chega até a gente por vários motivos. Algumas vezes por causa de doença. A gente fica doente, reparou, a gente fica logo com medo de morrer. Caraca, vou morrer, é câncer. Meu Deus do céu, o que eu vou... Caraca! Tem gente que fica com medo de andar na rua. Porque é perigoso? Sim. Cada hora a gente recebe notícias e notícias de coisas que acontecem perto da gente e nos traz medo. Por exemplo, eu tenho medo de andar de madrugada com minha família. Eu tenho consciência de muitos riscos, não todos, mas muitos riscos que a gente corre. Tem lugares que eu tenho medo de passar de carro. Mas às vezes preciso passar, passo. Em oração, olho aberto, orando, mas passo. Mas tenho medo. Nós passamos por medos. Por exemplo, tem muitos pais que têm medo do desemprego. Sim. Quantos jovens têm medo de tomar a decisão errada de qual caminho seguir, de qual curso fazer, qual faculdade que vai fazer. E por aí vai. Medo do futuro. Tem gente que tem medo do futuro. Todos nós temos medo. Mas a questão é, o que você faz diante do medo? Quais são as suas reações diante de algo que traz medo? Quando o medo chega até você, uma aflição, um problema, qual a sua reação? Hoje a gente vai aprender com a experiência difícil, dolorida, de um homem chamado Jairo. Jairo, sua filha de 12 anos, enfrenta uma enfermidade. E ela estava prestes a morrer. Estava morrendo. Jairo sabia, via que a filha dele estava morrendo. E, diante disso, Jairo toma algumas atitudes. E são exatamente as atitudes, as lições que eu quero tirar para a gente hoje aqui. Para a gente aprender com essa experiência de Jairo. A primeira, não tenha medo, tenha fé e busque por socorro em Deus. Joga, por favor, aí, versículo 22 e 23. Se tiver com a sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia também, para ver se é isso mesmo que está dizendo, para você conhecer ou lembrar da história de Jairo. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem importante, um dos homens mais importantes e respeitados da sua comunidade. Todo mundo conhecia Jairo. Jairo tinha trilhões de seguidores nas redes sociais. Todo mundo conhecia Jairo. A gente vê no texto aqui que Jairo busca diretamente pelo socorro de Deus, através de Jesus.
Você não vê Jairo tentando se prevalecer pela sua posição, pela sua fama, pela sua possível riqueza, para chegar até Jesus. Ele não chega mostrando quem ele era. Senhor, você sabe quem eu sou? Não. Ele chega e se prostra, se joga. Você consegue imaginar? Pensa em alguém muito importante aqui de Campo Grande. Ninguém. Tá, beleza. Alguém muito importante no Rio de Janeiro. Imagina essa pessoa se jogando aos pés de um pastor. Estranho. Naquela época, Jairo passou por cima disso. Ele se joga, o texto está dizendo aqui, ó, e se jogou aos pés de Jesus. Jairo, ele reconhece que ele estava diante de alguém que era muito maior do que ele e qualquer outro ser humano da sua época, já existente. Ele decidiu acreditar que Jesus, ele tinha poder para curar a sua filha, salvar a sua filha que estava morrendo. Então ele corre, enfrenta todas as barreiras possíveis e se humilha diante de Jesus. Me faz pensar que muitas vezes a gente deixa o nosso orgulho impedir que nos cheguemos até Jesus, que nos humilhemos diante de Deus. Às vezes a gente acha que a gente é capaz de resolver nossos problemas sozinhos. A gente não precisa de Deus. Não, eu vou resolver. Eu me garanto. Não busca socorro. Não busca solução em Deus para a nossa dor, para a nossa dificuldade, para algo que esteja trazendo tristeza para a nossa vida. Jairo demonstra uma fé genuína, robusta, ao se humilhar, se jogando aos pés de Jesus. Ele não se preocupou com o que as pessoas iam pensar dele. Já reparou que como às vezes a gente se preocupa mais com o que os outros vão pensar da gente do que o próprio Deus vai pensar? Será que vai ter alguém filmando? Vão fazer meme? Vão fazer... A gente se preocupa muito com os outros. Jairo não. Ele sabia que Jesus era o único que poderia solucionar o seu problema. O único que poderia curar a sua filha. E ele se prostra aos pés de Jesus. Você tem algo que você precisa colocar diante de Deus hoje? Tem alguma coisa que você precisa pedir o socorro de Deus, a intervenção de Deus na sua vida hoje? Eu gostaria de convidar você a já colocar isso diante de Deus nesse momento. Já vai trocando com Deus. Deus está falando com você, já vai respondendo a Ele. Já vai orando, falando sobre isso com Ele. Busque socorro em Deus hoje. Coloque nas mãos de Deus hoje o seu problema. Tendo a certeza que Ele tem solução e que Deus não despreza um coração fervoroso, um coração que confia, que entrega de verdade o seu problema nas mãos dele. A gente vê no texto, olha o versículo 24, joga aí, diante de tamanha fé demonstrada de Jairo, Jesus atende o pedido dele e começa a caminhar em direção à casa de Jairo. Olha o versículo 24 que diz: e Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto, e o apertava de todos os lados. Eu quero tirar a segunda lição aqui, hoje. É um texto muito rico, eu vou tirar só 3, mas percebe, vou te mostrar no texto aqui, essa segunda lição, que Jairo, ele teve fé, mesmo quando pareceu que Jesus estava demorando. A gente tira para a gente que a gente precisa não ter medo, ter fé, mesmo quando parece que Deus está demorando a solucionar o nosso problema. Olha o texto aí direitinho, joga o 30 aí, vou ler do 30 ao 33. Percebe que uma multidão, o texto acabou de falar, o 24, que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão via
estava junto com Jesus. E percebe que para Jairo, essa multidão era uma barreira. Estava atrapalhando ele. Estava impedindo que Jesus andasse rápido. E nesse meio tempo, imagina Jesus passando, andando, aquele monte de gente, Jesus tentando andar, os discípulos ali tentando abrir caminho. Calma aí, galera, segura aí rapidinho, calma aí. Jesus está na missão aqui, tem que ali socorrer a menina, tal, isso aqui. Daqui a pouco Jesus para. Jesus, eu vou ler o texto, mas você vai ver que Jesus solta umas palavras que imagino que na hora foi até muita gente riu. Falou assim, cara, esse cara não está bem não. Jesus falou assim, peraí. Alguém tocou na minha capa, na minha veste. Uma multidão apertando Jesus, querendo falar, querendo encostar, encostando. E Jesus fala assim, peraí, que alguém encostou na minha roupa. Você consegue imaginar Jairo aflito, com medo de perder sua filha, fala com Jesus, se joga aos pés de Jesus, Jesus atende o pedido dele, começa a caminhar em direção e do nada Jesus para. Aí Jairo, não faz isso não, Jesus. Vamos. Calma aí. Rapaziada, segura. Peraí. Olha o que o texto diz. 30 ao 33. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e lhe contou tudo. Essa parte aqui é a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, lembra? Que foi curada depois de anos e anos sangrando, tinha feito tudo, enfim. Não vou entrar em detalhe, que a ideia não é essa hoje, mas foi a mulher hemorrágica que foi curada ao tocar. Jesus fala com ela, Jesus para. Eu fiquei meditando e eu fiquei tentando imaginar quanto tempo Jesus ficou ali parado atendendo essa mulher, falando com ela. Eu imagino essa mulher prostrada ali. Tem as questões sociais na época, a mulher não podia tocar, a mulher que estava com hemorragia, sangrando, ela não podia tocar em nada nem em ninguém, era proibido. Então, de uma certa forma, tinha um certo temor da mulher também de assumir que tinha sido ela, enfim. A questão é que Jesus para, interrompe a viagem dele, a agenda dele, e atende aquela mulher. Não sei quanto tempo, volto a dizer, mas eu fico imaginando Jairo, olhando, não é possível que essa mulher vai impedir que Jesus cure minha filha. Jairo tinha consciência de que cada segundo era precioso para a vida da filha dele. E Jairo estava ali, imagino que Jairo estava ali intercedendo, pensando, se acusa logo quem foi, fala logo, vamos embora, e ali agoniado, aflito. Mas eu entendo que Jesus, ele para intencionalmente para cuidar daquela mulher, e não só cuidar daquela mulher, mas para também tratar da fé de Jairo, para moldar a fé dele. Lapidar a fé de Jairo. Eu fico imaginando Jairo vendo aquela demora, mas por outro lado Jesus cuidando daquela mulher intencionalmente, de uma forma muito pedagógica, didática, para cuidar da fé de Jairo. Jairo naquele momento ele precisou demonstrar ainda mais fé para esperar com paciência aquela demora de Jesus naquele momento.
Entenda que tudo acontece, você vai ver, na história de Jairo mostra isso, tudo na nossa vida acontece num tempo certo. Deus nunca chega atrasado. Deus não está demorando porque você não merece, porque tem gente atrapalhando. Deus tem o tempo certo para agir. A questão é se eu e você estamos dispostos a perseverar e esperar o tempo de Deus para Ele agir na nossa vida. Você imagina que Jairo podia falar assim: pô, não é possível, meu irmão. Ah, quer saber? Vou embora. Abandonar Jesus. Jesus esqueceu de mim. Perdi. Já era. Essa mulher, a culpa dessa mulher, eu vou matar essa mulher, por causa da minha filha, vai morrer por causa dela. Jairo se manteve. O texto não fala, mas eu imagino Jairo ali. Ansioso sim, aflito sim, mas esperando o tempo de Jesus. Seja sincero. Alguma vez, ou talvez hoje, você já pensou ou achou que Deus estava ou está demorando para agir na tua vida? Você já teve a impressão, ou então você acha que Deus abandonou você? Deus não escuta a tua oração? Deus não está nem aí para você? Ou pelo menos está atrasado? Acredita que Deus está preparando o melhor para você. Acredita que Deus realmente tem um motivo dessa demora para Ele agir na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, dos seus pais. Acredita nisso. Deus não se atrasa. Você vai ver no texto. Deus continua no controle de toda e qualquer situação. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Mesmo pareça que a gente esteja abandonado, sozinho, injustiçados. Já reparou como a gente gosta de se colocar como injustiçado? Coitadinho de mim. Por que eu? Por que tanta demora? Por quê? Por quê? Por quê? Acredita que, independente da situação que você esteja vivendo, Deus continua no controle do universo. E você está contido nesse universo. Tenha certeza que Deus não está atrasado. Deus não está demorando. Ele tem o tempo certo e vai agir na hora certa, na sua vida e na sua família. Amém? A última lição. Olha o versículo 35 e 36, por favor. Não tenha medo, tenha fé, quando parecer que não há mais solução. Olha o versículo 35 e 36. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram... Lê lá, o que eles disseram? Seu Jairo, deu ruim. Sua filha morreu. Não adianta mais incomodar, aborrecer Jesus. Deixa para lá. Já era. Sua filha, sua amada filha, morreu. Você consegue imaginar o que passou no coração de Jairo? Entenda. Olha só. Jairo fala com Jesus, se prostra. Jesus, estamos juntos, Jairo, vamos lá. Começa a caminhar, alguém interrompe a caminhada. Jairo aflito, às vezes até com raiva. Quando Jesus acaba de falar, resolveu o problema da mulher, Jairão, vamos lá, vamos embora, vamos seguir o nosso caminho. Quando ele está continuando, na verdade, quando ele termina de falar, o texto fala, acabando de falar, chega alguém. Jairo, chorando, deu ruim. Consegue imaginar o
que passou pela cabeça de Jairo? O que Jairo pensou naquele momento? Você consegue imaginar o semblante de Jairo? Você já reparou, não sei se já presenciou, alguém que estava muito bem com você, tal feliz, recebe uma notícia, o semblante cai. Um sentimento de alegria é transformado em angústia, tristeza. Você já deu notícia da morte de alguém para algum parente? Você já presenciou isso? Eu fico imaginando Jairo, ao receber a pior notícia da vida dele. A pior notícia que ele poderia receber. Ele recebe. Sua filha morreu. Russell Shambra, ele comenta, ele diz assim, quando Jairo recebeu o recado da morte da sua filha, seu coração quase parou, seu rosto empalideceu, e Jesus viu a desesperança tomando conta do seu coração. O chão de Jairo some. O mundo desaba na cabeça de Jairo. Jairo, o último fio de esperança de Jairo, que era Jesus resolver salvar a filha dele, se arrebenta. O desespero brota nos olhos de Jairo através de lágrimas escorrendo, inevitavelmente. Mas exatamente nesse momento, Jesus olha para Jairo, eu fico imaginando o olhar de Jesus para Jairo. Jesus olha para Jairo e fala exatamente o texto que a gente leu, que é o 36. Olha lá, o texto diz assim, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, vamos ler junto? Não tenha medo, tenha fé. Exatamente nesse momento de tremenda agonia, medo, pavor, desânimo, decepção, desespero, Jairo escuta de Jesus assim, meu filho, não tenha medo, continue crendo. A mesma fé que te levou me buscar e se lançar nos meus pés, continue a crer. Eu aprendo que exatamente quando os nossos recursos humanos se acabam, Deus nos encoraja a crer mais, a continuar crendo. Quando tudo parece que está perdido, quando a gente não enxerga mais solução, Deus fala para a gente assim, meu filho, Davi, não tenha medo, creia, tenha fé. Papai aqui continua no controle da situação. Mesmo sem você enxergar, eu continuo no controle da situação. Apenas continue crendo. Você já passou por situações, não vou falar igual essa, mas parecida, ou algo difícil, que você precisou colocar tua fé em prática, onde você não tinha mais nenhum recurso, não tinha nada que se pudesse fazer, ninguém poderia te ajudar. Deus era o único, é o único. Qual foi sua reação? Sua fé continuou firmada? Você continuou crendo? A gente vê aqui na história de Jairo que Jesus traz a solução para aquilo que era impossível. Aos olhos humanos, a galera que veio dar notícia para Jairo, vira a página, Jairo. Bom. Jesus fala assim, a história dela vai continuar sendo escrita.
Eu dou a última palavra. Eu dou a vida e eu tiro. E eu ressuscito se eu quiser. Jairo, continue crendo. Olha o versículo 38 ao 42, eu vou ler. Joga aí, por favor. Jairo recebe a notícia. Jairão, deu ruim. Esquece. Deixa Jesus para lá. Para de incomodar ele. Jesus tem mais o que fazer. Jesus continua crendo. Vamos embora. Jesus segue em direção à casa de Jairo. Jesus chega até a casa de Jairo. Aí o texto lá no 38 diz assim, ó. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali o quê? Uma confusão geral. Todo mundo chorando, todo mundo gritando, pranteando, todo mundo triste. Então ele disse, para que tanto choro e tanta confusão? A menina não está morta não, gente. A menina está dormindo. Passa. Então eles começaram a caçoar, zoar, zombar de Jesus. Tu é maluco mesmo, hein? Tá bem não, tadinho. Uma hora dessa, vai dar uma dessa, né? Uma hora dessa. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, nessa hora a mãe da menina entra em cena. E entrou no quarto onde ela estava. Pegou a menina pela mão e disse, Talita cumi. O nome da menina não era Talita, e Jesus não estava mandando ela comer. Talita cumi está lá, ó. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Talita cumi é de origem aramaica. Aquela menina, a língua nativa dela era aramaico. Jesus fala na língua dela. Menina, pega na mão dela, menina, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Se você reparar no texto, Jesus não só ressuscita, mas cura a menina. Ela estava de cama. Ela é ressuscitada e anda. Jesus resolve o problema por completo. Jesus não faz nada pela metade. A obra de Deus na nossa vida, ela é completa. Se você reparar, o cenário que Jesus, Jairo e seus discípulos encontram, uma confusão geral, choro, grito de desespero. Já foi enterro que aquela gritaria, desespero total? Eu já presenciei alguns. Triste demais. Pessoas sem esperança. Desespero, gritaria, brado de dor. E ainda de quebra, Jesus enfrenta um deboche, zoação, sei lá como é que está se falando hoje aí, mas zoando Jesus das palavras dele. Um cenário de dor, choro, desespero, lamento imperavam na casa de Jairo. Jesus, quando chega, ressuscita a menina, transforma todo aquele cenário em alegria, esperança e gratidão. Você consegue imaginar essa cena? Todo mundo desesperado, gritando. Jesus manda todo mundo sair, entra, fecha a porta. Daqui a pouco, poucos instantes, as pessoas veem a menina saindo. Milagre. Poder de Deus atuando na vida daquela menina, na vida de Jairo. Me faz lembrar essa situação, os discípulos de Jesus, quando estavam enfrentando uma tempestade no barco, depois que eles fizeram tudo o que eles podiam fazer,
Usaram todos os recursos que eles sabiam, tinham experiência no mar, tudo que eles puderam fazer. Tudo que eles fizeram. O barco estava começando a afundar. Eles não tinham mais esperança, não sabiam mais o que fazer, eles estavam prontos a morrer. Imagina, já tinha gente assim: Senhor, eu entrego minha alma. Daqui a pouco eles olham e vem Jesus andando por cima da água. Jesus chega, acalma o mar e transforma aquela situação de desespero em alívio, esperança, alegria. Me faz lembrar também da morte de Lázaro. Quem conhece, sabe da história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Jesus, quando chega até Betânia, na casa de Lázaro, já tinha sido avisado que Lázaro estava doente. Vão lá, assim como o Jairo vai até Jesus e pede socorro, algumas pessoas foram até Jesus: Senhor, teu amigo Jairo, quem tu ama, está morrendo. Vamos lá, corre lá. Jesus, beleza. Jesus chega 4 dias depois de Jairo ter sido sepultado. Você consegue imaginar a cara de Marta e Maria olhando para Jesus chegando? Você consegue imaginar a decepção da família de Lázaro? Senhor, já era. Vamos lá no túmulo dele. Senhor, já cheira mal. Já era. Deus fala assim, ó: Marta, Maria, a última palavra é minha. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, verás a glória de Deus. Jairo decidiu crer que Jesus tinha solução para o seu problema, mesmo no momento que não havia mais esperanças humanas. Onde Jesus chega, a transformação. Quando Jesus chega, o choro, o lamento dá lugar à alegria. Aquilo que nos assusta é lançado por terra. Onde aquilo que nos trazia tristeza dá lugar à abundante alegria. Os impossíveis se tornam possíveis através do poder de Deus. Hoje você tem a oportunidade de convidar Jesus para habitar com e em você. Você tem a oportunidade hoje de se lançar, de se prostrar aos pés de Deus para colocar a sua causa. Algum motivo que esteja te trazendo medo, preocupação, tristeza, colocar algo que tem roubado sua alegria, algo que tem trazido desequilíbrio na sua vida. Hoje você pode colocar nas mãos poderosas de Deus. Você precisa de um milagre? Você olha para a sua situação hoje, você percebe que só um milagre é capaz de resolver? Eu quero te informar ou te lembrar que você está na casa do Deus do milagre. Que o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, Ele pode fazer um milagre na sua vida e na sua família. Se depender da sua fé, o milagre vai chegar à sua casa hoje? Deus quer agir na sua vida e na sua família. Faça como Jairo. Se prostre, se lance aos pés de Deus nesse momento. Tem uma frase de John Henry que diz assim, ó: não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Não existe lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus.
Você tem alguma coisa para colocar aos pés de Jesus hoje? Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Fale com Deus nesse momento. Nós aprendemos com a experiência de Jairo que nós devemos buscar pelo socorro de Deus. Devemos perseverar quando parecer que Deus está demorando. E devemos crer no poder de Deus para operar o impossível em nossa vida. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Talvez seus recursos acabaram. Você não sabe o que fazer. Talvez você não esteja suportando mais essa dor. Talvez você não esteja enxergando saída. Parece que tudo está perdido. Hoje, Deus está dizendo para você assim: meu filho, minha filha, não tenha medo. Tenha fé. Meu desejo é que essas palavras de Jesus ecoem todos os dias no seu coração, na sua mente, durante toda a sua peregrinação aqui nessa terra, durante todos os dias da sua vida, que você lembre Jesus dizendo para você: meu filho, minha filha, não tenha medo, tenha fé. A fé em Jesus, ela é determinante na qualidade de vida do ser humano aqui nessa terra. Não só na eternidade, mas aqui na terra também. Essa fé que traz paz, alegria, consolo, esperança, certeza, leva a gente a lugares que aos olhos humanos é impossível. Hoje você tem a oportunidade de demonstrar sua fé, se lançando aos pés de Jesus. Continue falando com Ele. Abra seu coração, fala com Deus exatamente aquilo que você está pensando, que Deus está tratando com você. Talvez seja coisa que você venha carregando há anos na sua vida. Talvez seja um problema com seus pais, seus irmãos, irmã, filhos. Problema financeiro. Talvez seja uma doença que você tem. E talvez você nunca tenha orado pedindo a Deus um milagre. E talvez Deus está falando com você hoje assim: meu filho, minha filha, hoje é dia de você orar como você nunca orou. É dia de você clamar como você nunca clamou. É dia de você enfrentar algumas barreiras que você nunca enfrentou. Se prostre aos pés de Jesus hoje. A banda vai cantar. Pedi você que se colocasse de pé, por favor. Eu quero convidar você para a gente encerrar esse encontro orando junto aqui na frente. Quero lembrar você que você não precisa ter vergonha. Nós estamos numa família. E eu confesso para você que eu sou o primeiro a orar pedindo a Deus que me ajude a enfrentar os meus medos. Que me dê coragem para encarar tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu quero convidar você, se você quiser colocar algo diante de Deus, você viesse aqui à frente. Nós vamos terminar esse culto ajoelhados no altar do Senhor, clamando pelo que você desejar. Vem para cá se você quiser. Se você quiser, eu vou me ajoelhar. Nós vamos se prostrar como Jairo aos pés do Senhor. Isso aqui é o altar do Senhor. Você que não veio aqui na frente, se você quiser, puder. Se você não quiser, não puder, fica à vontade, tá? Mesmo se todo mundo se ajoelhar, se você não quiser, você fica muito à vontade. Nós vamos estar se prostrando aos pés do Senhor nesse momento e clamar.
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para falar ao nosso coração. Obrigado porque nós ouvimos a tua voz. Obrigado porque nós temos o privilégio de poder contar com o teu poder operando maravilhosamente na nossa vida. Obrigado porque o Senhor continua com os teus braços estendidos para socorrer teu povo, teus filhos e filhas que clamam por socorro, por libertação, por transformação, por restauração, Pai. Cura, Pai, por favor, tudo aquilo que precisa ser curado. Liberta aqueles que precisam ser libertos, Pai. Transforma as realidades, por favor. Porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode chegar em lugares que ninguém pode chegar, que a medicina não pode chegar, que as palavras não podem chegar, que as terapias não podem chegar. Mas nós sabemos que Teu Espírito Santo pode chegar, Pai. E nós estamos aqui prostrados aos Teus pés, clamando pela Tua intervenção em nossa vida, em nossa família. O Senhor sabe o motivo que cada um trouxe ao Teu altar aqui. Eu te peço, Pai, com muita humildade, que o Senhor entre com providência, de uma forma muito clara, que é o Senhor que está agindo, e que eles saiam daqui como testemunhas vivas do Teu poder, que continua operando maravilhas hoje, Pai. Que o Senhor continua sendo um Deus que curou, que abriu o mar, que transformou, que ressuscitou, que continua agindo poderosamente na nossa vida, dos Teus servos que decidem crer e entregar em Tuas mãos a nossa dor, o nosso medo, as nossas preocupações, as nossas causas impossíveis, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Nós cremos no Teu poder, Pai. Abençoa, Pai. Conforta. Traz paz aos corações. Traz vida para onde a morte tem imperado. Esse é o nosso clamor, a nossa oração, e nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus, o detentor de todo o poder no céu e na terra. Amém.